6. Hoje eu vou ser um pouco mais breve, porque eu não posso forçar muito ainda, mas nós não vamos deixar de ensinar os irmãos a palavra de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Amém. Romanos 6, 22 e 23. Se faltar a Bíblia por aí, tem Bíblia aqui, viu? Vai lá. Graças a Deus. Amém, irmão? Todos se encontraram? Glória a Deus. Diz assim: e agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 22 e 23. Pode sentar, mantenha a Bíblia aberta. Como eu falei para os irmãos, nós vamos ensinar, nós vamos começar um período de ensino aqui na Caçulândia. Deixa os irmãos terminarem para nós. Eu preciso de foco para os irmãos entenderem sobre os 3 tempos da salvação. Amém? Diga comigo, os 3 tempos da salvação. Mais uma vez, os 3 tempos da salvação. Agora nós vamos conjugar eles. Amém? Diga comigo, fomos salvos. Mais uma vez, fomos salvos. Estamos sendo salvos. Seremos plenamente salvos. Você viu? Fomos, está onde? Estamos, seremos. Eu acho interessante, irmão, que se você abrir a Bíblia, você vai encontrar toda a palavra sobre a salvação, que fala sobre a salvação, você vai encontrar em alguns delas conjugado em algum dos verbos: passado, presente e futuro. Amém? Você vai encontrar dessa forma. Agora é o seguinte, os textos que nós vamos ler a seguir, pode acontecer que em alguma tradução vai dar presente e noutra passado. Amém? Mas não importa, o que importa é que realmente está lá. Amém? Porque é o seguinte, irmãos, para nós introduzir, para entrar nesse texto, eu quero que vocês entendam. Devido à evolução da internet, infelizmente a gente vai ter que debater isso, e acredito que muito mais até que Cristo volte, porque a internet, como eu já falei, ela é uma arma muito boa para a gente pregar o evangelho, mas ela é muito mais nociva para as coisas erradas. Eu pergunto para os irmãos, nós temos aqui o irmão Ronaildo, que esse homem é blogueiro, não dá para falar agora não, que posta vídeo na internet. Amém? A boca não ajuda não, falar algumas palavras. Amém? Que posta vídeo na internet. Se a pessoa colocar lá um vídeo, né, de algo engraçado, viraliza rápido, viraliza ligeiro. Coloca a palavra de Deus. No nosso canal do YouTube nós tem short que tem 276 visualizações. Nossa, eu acho uma marca de expressão, 141 pessoas só que assistem, né? Que estão lá no canal ainda. Mas para você ver, joga um vídeo engraçado, as pessoas elas compartilham. Agora a palavra de Deus. A pessoa ouve, mas ela tem aquela coragem de mandar para alguém. Agora o vídeo engraçado, não, que a gente ouve, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não, isso aqui fulano vai gostar. Fulano vai gostar, Beltrano vai. Não, olha o outro lá, vai gostar também. Amém? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, independente, pode entrar, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem mais vaga aqui na frente, viu? Tem mais vaga aqui na frente. Dá para espalhar aí. O ventilador não está ligado, não. O irmão de vidro pode desligar o ventilador lá. O irmão de vidro sentar mais. Se quiser sentar aqui na frente, irmão Francisco, aqui não tem ventilador, não pega de jeito nenhum. Aí atrás entra frieza, né? Lá de fora, né? Aqui na frente, ó. Se quiser sentar do lado, ele pode sentar, porque não pode pegar o ventilador e a frieza, né? Então, pode ficar à vontade. Paz do Senhor, os que chegaram agora. Deus abençoe.
Os irmãos que chegaram agora, nós vamos repetir para eles o que estamos estudando, amém? Estamos estudando o que, irmãos? Os 3 tempos da salvação. Mais uma vez. Os 3 tempos da salvação. Dá para lembrar já? Fomos salvos. Estamos sendo salvos. Seremos plenamente salvos. Olha, e aí? Benção, né? Benção, maravilha. Então, irmãos, vamos lá. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Como eu disse, algumas traduções, esse mesmo texto poderá dizer fomos ou estamos sendo, alguma coisa do fato, mas a tradução que eu trouxe aqui está fomos. Amém? A dicção não está boa, mas nós vai lá. O irmão está entendendo, tá, irmãos? Amém. Está dando para entender tudo, tá? Só na bênção, meu irmão. Graças a Deus. Vamos ver o Senhor aqui, viu? Maravilha. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11. Só lembrando os irmãos que isso aqui não tem nada a ver com a cabeça, tá, irmão? É só no rosto mesmo. Amém? Deu aqui um negócio na língua aqui também, que o doutor explicou agora direitinho, que é tipo uma catapora, que quando você dá, ela recua, aí em algum momento ela sai de novo. Quando a sua imunidade está baixa, ela sai. Aí ela saiu na língua. Aí dói daqui, de onde ela saiu da língua, até aqui assim. Aí aqui o lado da face paralisou, né? Paralisado. Mas nós vamos lá, em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém. Ainda não? É Atos capítulo 15, versículo 11. Atos está perto. Depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí o próximo é Atos. Mateus, João. Isso. Micael, você não está lá perto dela, pode auxiliar ela. Mas tem os futuros candidatos a diácono, pode auxiliar, né? Não? Glória a Deus. Então, irmãos, as escrituras sagradas, elas mostram uma coisa, eu quero que vocês entendam. Quando alguém chegar para vocês, escute. Quando alguém chegar para vocês e dizer, pastor, ou então, irmão, irmã, a Bíblia diz isso. Aí você pega para ele e faça o seguinte para mim, você vai fazer isso para mim, tá? Me mostre na Bíblia onde é que a Bíblia diz isso. Porque infelizmente estamos vendo um período que as pessoas ficam dizendo coisas que não tem na Bíblia, irmão. As pessoas dizem, não, isso assim está na Bíblia. E você, por exemplo, tem muita gente que diz, está escrito na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. Eu leio ela o ano todo. Já li de capa a capa algumas vezes. Nunca achei. Não existe. Por exemplo, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Vocês sabiam que isso está no Alcorão? Que nem na Bíblia, tá? E as pessoas ficam dizendo que está na Bíblia. Isso está no Alcorão. Não é isso, filha? Aquele dia ali já perguntaram, né? Eu dei a letra para vocês, né? Amém? Está no Alcorão, irmão. Isso não é nem na Bíblia, tá? E as pessoas não, está escrito na Bíblia, né? Lá, Deus não deixa cair uma folha da árvore, né? Mas não está na Bíblia, irmão. A gente pega coisa que diz que está na Bíblia que não está. É por isso que eu gosto de ministrar para os irmãos, trazendo versículos bíblicos, mostrando para vocês que aquilo que eu estou falando para vocês, de fato, está aqui na Bíblia. Amém? Então vamos ver, lê para nós, irmã Vânia. Atos capítulo 15, versículo 11. Irmão Antônio, lê para nós aí. Tem não? Então, irmã Diaconisa Fernanda. Atos 15, 11. Pode deixar aqui na cara do esse aqui. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Você viu aí? Essa já deu presente, né? Seremos salvos. Irmão Cláudio, a mesma tradução? Seremos ou tá fomos? A tradução do senhor aí, o mesmo versículo. O mesmo? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deu outra tradução. Como eles também. Da senhora também é a mesma? Da Maria é a mesma? Somos. Aí já está presente, não é isso? Alguém está fomos aí? A minha somos também. Tem alguém que está fomos? Não? Não. Nenhuma? Quem tiver no celular quiser colocar ARC, vai estar assim. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Amém?
Próximo texto agora, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Esse primeiro texto de Atos 11, de 15 e 11, estava no passado. Agora esse de Coríntios, 1 Coríntios 1, 18, vai estar mostrando presente. Amém? E aqui é onde tem um que pode inverter. Algumas versões podem colocar esse texto agora no passado. Amém? Porque a questão, irmão, que eu já expliquei. Os irmãos que estavam na aula que eu falei sobre a palavra, os irmãos lembram que eu expliquei sobre versão? Sobre atualização de palavras. E mais, em alguns momentos, o tradutor ele pode conjugar o verbo de outra forma. Amém? É por isso que você tem que ter bastante versão para você ficar por dentro da situação. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Todos encontraram? Lê para nós agora, hein, Maria? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Agora foi o que? No presente. Nós que estamos sendo salvos. Amém? É o que? É poder de Deus. Agora vocês vão abrir Romanos capítulo 5, versículo 10. Eu estou mostrando cada tempo nas cartas aqui do apóstolo do Atos e nas cartas do apóstolo Paulo. Cada um no tempo aqui. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Romanos o quê? Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Agora a irmã Roseli lê para nós. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Está na Bíblia. Está aí. 3 tempos da salvação. As pessoas que pregam na internet, ela diz que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não sei qual é a Bíblia que ele lê. Sinceridade, não sei. Eu não sei porque aqui eu leio do Gênesis ao Apocalipse. Sempre as coisas mostram presente, passado e futuro. Se o Antigo Testamento é sombra de bens vindouros, das coisas que aconteceriam no Novo, eu pergunto para vocês, existe um passado, irmão? Existe algo que aconteceu. Agora as pessoas elas tentam iludir, pregam heresias, por quê? Porque heresia dá ibope. Porque o cara chega lá e diz que uma vez salvo, sempre salvo, ele abre vacância ou ele abre oportunidade para alguém que tem vontade de pecar, demasiadamente pecar. Para alguém que tem vontade de viver uma vida corrompida dos preceitos da palavra de Deus, viver. Amém? Porque se você observar bem, as pessoas, elas querem pegar a palavra de Deus e inverter os seus valores. Amém? E isso nós vamos aprender aqui. Eu sei que os irmãos já ouviram o versículo que diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Vamos lá, o reino dos céus é tomado por esforço. Primeiro eu quero te adiantar, a salvação é algo gratuito, tá? Não ache que o que eu vou pregar aqui, eu estou dizendo que você terá mérito por ser salvo. Amém? Ninguém terá mérito por ser salvo. A salvação, ela não é por mérito. Amém? Mas só que é o seguinte, o versículo faz por ti que eu te ajudarei, não está na Bíblia, mas na Bíblia existe um que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Então a Bíblia fala de esforço, irmão. Como é que eu posso negar isso? Como é que eu posso chegar lá? Não precisamos pagar mais preço nenhum, não precisamos fazer mais nada, porque Deus já fez uma vez por todas. E aí? Eu tenho que rasgar as páginas da Bíblia. Eu tenho que rasgar quando Jesus disse: olha, cada um deixa a sua cruz e siga-me. Isso mostra o que, irmão? Eu deixar algo para seguir Jesus. Esforço. Você sabia disso? Esforçai por entrar pela porta estreita. Esforço, irmão. Está aqui. Amém? Então entenda, irmão. Está nos 3 verbos. Mostrei para os irmãos os versículos. Então, para um bom entendimento, fomos salvos,
é o dia da nossa regeneração. Então entenda, o fomos salvos no passado é o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Quem lembra daquele dia que você aceitou Jesus, foi lá na frente, entregou sua vida para Jesus, disse eu quero aceitar Jesus? Quem lembra aí? Eu lembro também, alguns talvez estavam muito criança, né? Não lembra, né? Mas eu lembro, aceitei Jesus, aí fui salvo. Por quê? Porque naquele dia, graças a Deus, porque naquele dia, o que aconteceu? Você foi salvo, naquele dia você aceitou Jesus, confessou os seus pecados e todos eles foram perdoados. Naquele momento, se Jesus tivesse vindo, você subiria naquela hora. Amém? Como por exemplo, daqui a pouco eu vou dar exemplo para os irmãos aqui sobre essa questão. Agora, estamos sendo salvos. É o que, irmão? Aumenta só um pouquinho, mas igual a conta. É o nosso dia a dia. Amém? É o hoje que você viveu. Você lembra tudo que você passou hoje? Talvez algum não lembre. Eu lembro. Acho que eu esqueço muito pouca coisa que eu passo durante o dia até a noite. Mas entenda, aquilo que você passou durante o dia, a palavra que você disse sem pensar, a coisa que você fez lá que desagradou a Deus, se tu tiver a oportunidade de vencer o final do dia, ou então se na hora que tu fez isso, lembrar e pedir perdão, é o que? Estamos sendo salvos. É o dia a dia, irmão. Não tem outro lugar para nós ir. Todo dia nós estamos expostos. Você sabia disso? Todo dia eu e você estamos expostos. Estamos lá, numa batalha travada. Contra quem? Potestades, principados, dominadores desse século, que agem nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. E o outro, que é, seremos plenamente salvos, é o dia da glorificação do corpo. Arrebatamento da igreja. O dia da volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero começar aqui, irmão, a mensagem sobre a necessidade de se entender os processos. Amém? Diga comigo, a necessidade de se entender os processos. Mais uma vez, a necessidade de se entender os processos. Agora, irmão, nós vamos estudar processo a processo. Passado, presente, futuro. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aqui é aquele versículo que tem naquele hino lá. Os irmãos lembram? Quem começou a boa obra é fiel para completar, né? Nós vamos entender ele hoje. Ele caiu aqui já de primeira. Amém? O irmão der conta de enxergar, quiser a minha aqui, pá. Se quiser olhar na minha aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses 1 e 6. Quem leu o último foi o irmão Zeli, né? Agora o irmão TH. Eu lembro lá do YouTube, né? TH. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar ela até que dia? Até que dia? Está aí no final do texto. Até que dia? O dia de Cristo Jesus. O dia da volta. Qual é o dia de Cristo Jesus, irmão? É o dia da volta dele. É o dia da volta. É o dia que ele vai vir buscar a igreja. Amém? Então entenda uma coisa. Nós temos 3 coisas para dividir esse versículo. Primeiro, certeza. Ele diz o quê? Estou bem certo. Não é isso? Bem certo. Então ele tinha o quê? Certeza. Convicção. Eu pergunto, você tem? Convicção de que se Jesus voltar agora, você sobe? Você sabia que o Espírito Santo que está dentro de você tem que testificar quando você ouvir essa pergunta? Porque se não testificar, irmão, tem que mudar alguma coisa. Tem que melhorar. Se na hora que eu chegar assim, alguém chegar com você e perguntar, irmão, você tem certeza que Jesus vai voltar agora? Você vai subir, irmão, se você duvidar, tem algo para consertar. Você sabia disso? Tem algo para resolver, para arrumar. Amém?
Pastor, mas o texto diz que quem começou a obra vai completar. Mas nós vamos entender os processos, amém? Então, primeiro, nesse texto, Paulo diz que tem certeza que aquele que começou a obra da salvação, ele vai terminar ela, amém? Segundo, ele falou, primeiro certeza, segundo ele falou, começou da onde? Passado, não é isso? Então, ele tem certeza que aquele que começou, ele vai terminar. Agora vamos lá, entendeu os processos? Salvação inicial, é o dia que você aceitou Jesus, já falei, foi isso? Naquele dia Jesus perdoou todos os seus pecados e te deu algo que nós vamos aprender durante e depois, quando eu for falar só sobre o tema, sobre santificação inicial. Naquele dia que você aceitou Jesus como Salvador, Ele perdoou os seus pecados, te deu salvação e te santificou. É como se Ele tivesse feito o seguinte: você aceitou Jesus, e nós vamos ler já, Ele te pegou, colocou dentro de uma banheira, te lavou, limpou tudinho, não deixou nenhuma sujeira. Que a santificação, irmão, é limpeza. Você sabia disso? É se limpar. Se você olhar para o Antigo Testamento, quando Deus manda no deserto o povo se preparar para se encontrar com Ele, é o que? Jejum, e todo mundo tomar banho e lavar a roupa lá. Amém? Tinha que fazer isso para quê? Para se apresentar. Porque o negócio era diferente. Outra coisa, então, certeza, estou certo, certeza, começou o passado e há de completar, vamos lá, me ajudem? Há de completar é futuro. Agora eu pergunto para vocês, cadê o presente aqui nesse versículo? Certeza que começou, não é presente, é certeza, está no passado também de certa forma. Ele tem aquela memória lá. Aí, começou passado, né? Há de completar futuro. Cadê o presente? O presente é a minha, irmão. Eu e você. Paulo, ele tinha certeza que o que começou ia terminar, porque ele estava cooperando com os processos. Cooperação com os processos, irmãos. A nossa vida é um processo diário. Quando você acorda de manhã, o que é que você, quando acorda, que alguns que oram, alguns que não oram e vai orar depois, primeira coisa que você pensa: eu levanto, escovo primeiro os dentes, ou vou lá fora primeiro, ou faço outra coisa, não é assim? A gente fica pensando que vai fazer primeiro, né? Tem gente que já vive no automático, mas tem outros que ficam pensando, acordam, aí quando não é, o que é que eu vou lanchar hoje? Né? Aí daqui a pouco, eu podia dormir mais 5 minutos, né? Dá para dormir mais. Então, irmão, é um dia cheio de decisões que levam a processos, e eu sempre digo que o que você vive hoje vai refletir o amanhã. E na mesma coisa da salvação, o que você vive os processos diários vai refletir o futuro, o dia de Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Que eu vou passar para outra parte. Então, a minha cooperação é o presente, amém? Então, irmão, independente das versões que nós vimos até agora, olha para mim, as versões às vezes mostram em tempo diferente de outro, não importa, qualquer forma. As escrituras sagradas vão nos mostrar a salvação no passado, presente e futuro. Segundo ponto, as escrituras mostram a visão ou uma visão de processos. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus 7, versículo 13 e 14. As escrituras mostram uma visão de processo dos quais nenhum deles pode ser refutado, ou nenhum desses processos podem deixar de acontecer. Deus faz a dele e eu e você tem que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? A nossa. Amém? A nossa. Primeiro, no dia que você recebeu a salvação inicial, ou que recebe a salvação inicial, ou foi salvo, quem tem que tomar a decisão de aceitar Jesus? Nossa. É bem verdade que Deus te ajuda no arrependimento. Você sabia disso? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então Deus te ajuda no arrependimento, mas Ele não te obriga a dizer: eu quero aceitar Jesus. Não é isso? Ele não te obriga. Ele te ajuda. Ele te mostra a verdade, te mostra o erro, tira a escama dos olhos. Quem lembra quando Paulo viu Jesus, o que aconteceu nele? Aconteceu com ele? Ele ficou o quê?
ficou cego. E quando Ananias orou por ele, o que foi que aconteceu com ele? Caiu o quê? Escama dos olhos. Você sabia que no sentido bíblico da palavra, espiritualmente falando, todos nós, antes de aceitar Jesus, temos escama nos olhos? Então, se no dia que você aceitou Jesus e essa escama não saiu, sabe o que acontece? É por isso que hoje você ainda não teve firmeza espiritual. Amém? Glória a Deus. Então bora lá, vamos ler o texto. Mas para o que ainda agora foi no Pedro. Então, irmão Valdez, lê para nós aí o versículo 13 do capítulo 7 de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Vamos ler o 14 também para nós debulhar junto, amém? Versículo 14, irmã Laia. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Diga comigo, porta estreita. A porta ela é o que, irmãos? Por exemplo, nós estamos lá fora, não é isso? Para nós entrar aqui dentro, tem que fazer o quê? Abrir a porta para entrar, né? Ninguém é um fenômeno para conseguir entrar sem ela estar aberta, né? Então, nós temos que abrir a porta. Então, a porta é o quê? É o acesso, não é isso? Para entrar aqui dentro tem que entrar pela porta, não é isso? A Bíblia diz que quem não entra pela porta é ladrão e salteador, né? Então tem que entrar pela porta, amém? Então, eu entro pela porta. Então, irmãos, escute. Como eu tenho dito para os irmãos, acho que você entendeu, salvação são quantos processos? 3. Então, a porta é o primeiro processo. Você lembra que eu falei agora que o Espírito Santo te mostra para tu se arrepender, não é isso? Que ele te indica para tu se arrepender, mas quem decide é você. É como se o Espírito Santo pegasse na sua mão, quando você está ouvindo a mensagem da palavra ou alguma coisa, e te levasse até a porta e te dissesse: eu vou continuar contigo, mas eu só atravesso, ou no caso, você tem que querer atravessar. Então, a porta estreita, quando Jesus fala isso, ele está falando que é a porta de acesso. Então entenda, se nós pegarmos aqui, nós vamos dividir esse versículo 13 e 14 em 3 momentos. Porta, não é isso? Porta estreita, que é a porta. Aí caminho apertado, que é o caminho, que é o processo do dia a dia que eu já falei. E vida, destino ou alvo, que é a vida eterna. Processo final da salvação. Amém? Então, vamos ficar assim: porta, caminho e alvo. Porta, caminho, alvo. Amém? Diga comigo: porta, caminho e alvo. A nossa porta, a salvação inicial, ela começa onde? Quem lembra? Eu vou estar perguntando porque os irmãos entenderem, senão fica complexo. Amém? A salvação inicial começa onde? Quando? Vai começar onde Jesus, que é a porta. Quando você chega dentro da porta aí, atravessa ela, amém? É como se você passasse pela porta, acontecesse aqui aquele banho. Durante a pandemia tinha algumas firmas que colocavam um negócio para dar um banho no povo, né? Nos carros também. Eu lembro que eu fui entrar numa granja uma vez, tinha que dar um banho completo no carro para ele entrar lá dentro. Nos pneus, jogava um monte de produto nele. Então, porta de acesso. Agora vamos entender. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, a partir do versículo 3. João 3, a partir do versículo 3. E eu vou falar só sobre a porta hoje. Semana que vem nós vamos começar no caminho, tá? Eu vou encerrar agora até. As irmãs ainda vai sair ainda um pouquinho. Eu vou terminar agora. Até porque começou a doer também, né? Então nós temos que ir só até onde dói. Amém? Glória a Deus. Então os irmãos abriram João capítulo 3, a partir do versículo 3. Lê para nós aí, irmão Júnior, 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veio no reino de Deus, destino, lá na frente.
Reino de Deus, aqui ó, diariamente, destino lá na frente. Agora eu pergunto a coisa para vocês, se a Bíblia diz que tem que nascer de novo, irmão, o que significa um novo nascimento para você? É você aceitar Jesus e viver as mesmas coisas que vivia antes, viver do mesmo jeito, enrolando os outros, prejudicando os outros, brigando com os outros, arrumando confusão com os outros. É a mesma coisa. Se é nascer de novo, é porque a nossa vida antiga não prestava. Não é verdade? Se a Bíblia manda eu nascer de novo, é porque a minha vida, antes de eu entrar na porta, de eu chegar na porta e entrar por ela, não prestava. Não agradava o Senhor. Agora, depois que eu aceito Jesus, que eu entro pela porta, que eu começo a andar no caminho, eu vou viver as mesmas coisas do passado. Os irmãos que já aprenderam sobre o batismo, quando a gente vai batizar, para que é? Não é para sepultar tudo do passado, os pecados, tudo. Então nós temos que viver o quê? O novo. A gente fica querendo o melhor de Deus nas nossas vidas, mas nós não se desgarra das coisas do passado. Nós não se desgarra das coisas do mundo. Amém? Eu falei sobre a tentação aqui, irmão. Eu vou ser vocês, me perdoe. Me perdoe. Acaba aceitou Jesus, mas nunca largou as músicas do mundo. Pelo amor de Deus. O que é isso? Como é que ele passou pela porta da salvação? Me explique. Se ele não conseguiu abandonar, não conseguiu largar para lá. Ah, pastor, mas eu gosto de música sertaneja. Não tem, gosto se você quiser. Tem sertanejo, tem funk, tem batidão, tem até um negócio que eu não gosto, que é um tal de pisadinha, eu acho horrível aqui. Um tal de pisadinha. Tem funk, tem o que você quiser. Tem o que você quiser para você ouvir, mas olha, presta atenção na letra, pelo amor de Deus. Senão o cara vai estar te amaldiçoando dentro de casa e tu não sabe. Não é isso? Mas tem o que você quiser. Por exemplo, ouvir hino, eu gosto de ouvir hino sertanejo. Daniel Samuel, Falcão e Josué, Canarinho de Cristo. Ou então, quando eu sou muito nostálgico, eu gosto de ouvir os hinos do passado, né? Esdras, aí eu vou lá, Luiz de Carvalho, Tire de Cavalhais Antigos. Eu gosto também, eu sou meio dessa nostalgia, né? Então eu gosto muito dos hinos antigos. Não é isso? Então entenda, tem hino para todo gosto, irmão. Tem hino romântico, pastor. Eu gosto de uma coisa assim que, me toca. Tem hino romântico. Se você quiser, eu te mando uma playlist até em inglês. Você não vai entender nada, mas está falando coisa boa, pode ficar tranquilo. Eu te mando uma playlist até em inglês. Amém? Mas entenda, deixa as coisas do mundo aonde? Diga comigo, no passado. Diga, fui salvo. Passei pela porta estreita. Então o passado fica no passado, irmão. Eu botei uma frase, se eu não me engano, acho que foi hoje, ou foi ontem, nem lembro, acho que foi hoje. Que eu botei que você tem que olhar para o passado, escute, olhar para o passado para você aprender com ele. Mas se você lembrar de coisas do passado que não vai te ajudar em nada, não olhe. Não compensa. Não compensa. Olhe lá, eu olho muito para me aprender. Ou então eu olho às vezes para me lembrar dos momentos bons que eu vivi no passado. Que aí os momentos bons me ajudam a passar a dificuldade do agora. Porque eu vou lembrar que eu passei, por exemplo, isso aqui eu já passei 3 vezes por isso aqui, irmão, é a 4ª. A última vez tem 16 anos. Então, eu sei que voltou para o lugar, e eu estou crendo que vai voltar para o lugar de novo. Apesar do médico ter dito que pode durar 5 anos e pode não voltar. Já me falou do médico que andava com esse presidente, né? Eu não vou falar o nome, que isso aí, entendeu? Já falou dele, mas eu olhei para a cara do homem e disse, não, mas a minha vai ficar de jeito não vai voltar, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, escute, deixa o passado no passado, deixa as coisas do velho homem lá atrás, lá, não traga de volta não, porque se você trouxer de volta, Jesus volta, e o que acontece? Me responda, alguém tem coragem? Fica. Fica mesmo, amém? Então, versículo 4, lê para nós aí, o Marcos está com a Bíblia ou não? Tá não, então leia, Maria. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Eu coloquei esse versículo só para você entender uma coisa. Por que o Nicodemos, doutor da lei, mestre da lei, não soube discernir na hora que Jesus falou? Primeiro, porque ele não tinha passado pela porta. E se ele tivesse passado, responderia igual vocês me responderam. Vocês não me disseram o que significava nascer de novo, passar pela porta? Porque vocês já sabem. Agora o Nicodemo não sabia. Uma pessoa lá fora que nunca conheceu Jesus, que nem nós já conhecemos, ele não vai saber. Quando você fala, tem que nascer de novo, ele vai ficar assim, querendo entender igual o Nicodemos. Amém? Agora o versículo crucial, versículo 5. Lê para nós, irmão Ronaldo José.
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de que, irmão? A água você lembra do batismo, não é isso? Não é verdade? Mas você vai lembrar também daquela outra coisa que eu falei, que quando você passa pela porta, você é lavado, não é isso? Então, quem não nascer da água do Espírito. Eu pergunto, tem como viver uma nova vida sem o Espírito Santo? Não. Então, convide ele para viver com você. Sabe, irmão? Há dias que Deus tem falado muita coisa comigo, muita coisa mesmo, e eu não estava entendendo, estava achando que era só revelações, mas eu acho que eu mudei o status da minha vida espiritual com Deus, para a glória de Deus e não para a glorificação humana. Eu mudei o status de receber as revelações para ouvir diretamente dele. E Deus falou forte comigo, eu participei do discipulado do pastor hoje, Deus falou forte comigo. Então, nós temos que parar de querer andar atrás de revelação e começar a criar coragem de falar diretamente com Deus. E andar, irmão, no Espírito, nascer do Espírito, é ter intimidade com o Espírito. É começar a ter intimidade com Ele. Quando você estiver orando, diga lá, bom dia, amigo do Espírito Santo. E espere um pouquinho para você ouvir a voz. Quando você começar a ouvir a voz, você vai achar lindo, maravilhoso. Né? Como diz a pastora lá no vez em quando, Jesus lindo e cheiroso, né? Então você vai ouvir maravilhoso, irmão. Amém? Então, irmãos, para concluir por hoje, a porta define o início. Ela não indica que tudo irá concluir-se com atravessar da porta, para os que permanecem vivos, e aqui eu quero a atenção de todos. Por que eu disse isso? Quem lembra que já passou pelo estudo do batismo, quando eu falei do ladrão da cruz? O que aconteceu com ele? Foi salvo sem? Ele aceitou Jesus, morreu e pronto. Então, existem pessoas, escute, existem pessoas que não vão passar pelo estamos sendo salvos. Porque ele vai aceitar Jesus de manhã e morrer de tarde. Ele vai aceitar Jesus agora e morrer daqui a pouco. Ele não vai precisar viver essa segunda etapa até lá. Aí ele vai viver o fui salvo e vai esperar só o seremos plenamente salvo. Esse do meio não vai viver. Mas eu confesso que eu prefiro viver esse do meio. Amém? Prefiro continuar vivo, vivendo esse do meio. Amém? Os irmãos entenderam agora? Por que no final eu fechei com isso aqui? Para você entender que alguns podem passar pela porta, entrar no caminho e morrer logo. Não é isso? Ah, pastor, ele não vai ser salvo. Vai. Ele aceitou Jesus, ele confessou, foi santificado inicialmente, foi purificado, foi lavado. Às vezes não deu tempo de batizar com o ladrão da cruz, mas ele se arrependeu e pediu perdão dos pecados e confessou diante dos homens. É aquilo que temos ensinado aqui. Amém? Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Tem alguma pergunta? Quem tiver pergunta lá, faz no